Boa noite. Boa noite. Comissão do impeachment dispensa testemunhas de acusação para apressar o processo. Aliados de Dilma protestam. Investigação sobre o senador Agripino Maia revela operações de 15 milhões de reais suspeitas de lavagem de dinheiro. Viciados fumam crack em pleno dia numa rua do bairro da Liberdade, junto ao centro da capital. Agora são os PMs que mudam a versão sobre a morte do menino de 10 anos que dirigia um carro furtado. São Paulo, cidade gelada. Os paulistanos enfrentam a madrugada mais fria em 22 anos. Obama pede lei mais dura de acesso às armas para evitar tragédias como o massacre em Orlando. O problema do consumo de crack tem aparecido em outros bairros da capital e não se restringe mais só à região da Cracolândia. Na Liberdade, no cruzamento das ruas São Paulo e Mituto Mizumoto, drogas são consumidas livremente. Ninguém esconde o cachimbo de crack. Tá claro, horário comercial e o movimento de usuários de drogas não para. Uns fumam, outros mexem nas pedras. A pequena Cracolândia fica na rua Mituto Mizumoto, bairro da Liberdade, região central de São Paulo. Pode até não parecer, mas essa é uma área residencial. É o dia inteiro, é 24 horas por dia o consumo, não para. Além de ter o problema do cheiro, então quando a gente muitas vezes quer entrar em casa, eles ficam na porta da nossa entrada. E tem que pedir licença para entrar. E muitas vezes eles xingam a gente. A insegurança espanta visitas e também consumidores. Lojas estimam queda de 60% nas vendas, segundo esta comerciante, porque a situação dá medo. Ela mesma passou a fechar o estabelecimento 3 horas mais cedo. É de tudo que você possa imaginar. Droga, sexo, prostituição, roubo. Quase todos os comércios já foram assaltados à noite. Inclusive o meu já foi 3 vezes. A maior frustração dos moradores e comerciantes aqui do bairro é que tudo isso acontece praticamente no quintal da polícia. A esquina, ali de baixo, é onde fica essa mini Cracolândia. Aqui na Liberdade, a poucos passos, menos de 300 metros de distância, a Delegacia Geral. Flagramos o momento em que a polícia aparece. Ninguém é autuado, nem drogas são apreendidas. E é assim que os policiais viram as costas, menos de 1 minuto. Tudo volta a ser como antes. Usuários consumindo crack livremente. Na delegacia, ninguém quis dar entrevista, mas afirmaram que as prisões aumentaram neste ano. A gente fala assim, a polícia militar vem, a polícia civil vem, mas eu continuo com uma Cracolândia na porta de casa. Então, como resolver? São várias propostas. Abrir a rua para fazer um retorno da Radial Leste. Ou usar os imóveis invadidos para algum equipamento público, como creche, UBS. Para os moradores, a prefeitura não ajuda a resolver o problema. O processo é esse. Abre o chamado da subprefeitura, leva para o Providoria e depois para o Ministério Público para ver se consegue alguma coisa. Mesmo assim, eles ignoram. Eles agendam, já faz 6 meses que eles agendam reuniões com a gente e de última hora sempre cancelam. E sair daqui? Não. Essa não é uma alternativa para quem mora no bairro há mais de 30 anos. A minha residência tem mais de 100 metros quadrados. Então, eu não tenho condições de comprar um do mesma metragem, que é muito caro. Eu não vou encontrar aqui por perto, mais ou menos disso. Então, eu não acho no direito de eu ter que sair. Quem tem que sair são eles. A Secretaria Estadual de Segurança disse que as polícias civil e militar desenvolvem ações na região da Cracolândia, na Luz, para sufocar o tráfico e apoiar as ações de saúde e assistência social aos usuários de drogas no centro da cidade. Afirmou ainda que mantém policiamento preventivo e ostensivo na região. A Prefeitura afirma que, além do trabalho do programa de Braços Abertos, há também o trabalho de unidades móveis em locais onde foram identificadas cenas de uso que mereciam uma intervenção. Não há nenhuma unidade na Liberdade. Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz que atirador que matou 49 pessoas em uma boate gay nos Estados Unidos aparentemente agiu sozinho. Esse foi o mais mortal ataque registrado contra homossexuais no país. 49 pessoas morreram e 53 ficaram feridas no atentado.
Segundo Obama, não há indícios até o momento de que Omar Mateen tenha recebido ordens ou faça parte de um complô maior. Obama afirmou que as investigações sugerem que o atirador se inspirou em informação extremista divulgada pela internet e que ainda não foram encontradas ligações diretas dele com o Estado Islâmico, embora o grupo extremista já tenha reivindicado o ataque e dito que o terrorista fazia parte de seu grupo de combatentes. O presidente norte-americano pediu que o Congresso aprove a legislação que impede os extremistas de ter acesso a armas como a que foi usada no massacre de Orlando. O FBI confirmou que durante o tiroteio, Omar Mateen telefonou para os serviços de emergência para expressar sua lealdade ao Estado Islâmico e que havia sido investigado antes por seus contatos com o homem-bomba americano. A ex-mulher do atirador afirmou que ele era instável e perturbado. Ela também contou que era agredida com frequência, até ser levada pela família da casa em que vivia com o marido. O ataque em Orlando foi o mais mortal registrado contra homossexuais. Antes, o caso mais grave tinha sido em 1973, em Nova Orleans, onde um incêndio criminoso contra um bar gay causou 32 mortes. Um vídeo divulgado pela rede social Snapchat, gravado dentro da boate Pulse, no momento do tiroteio, registrou pelo menos 17 tiros em 5 segundos. A jovem de 25 anos que fez o vídeo morreu no atentado. Ao comentar o ataque, o pré-candidato presidencial republicano Donald Trump atacou a imigração muçulmana e disse que o pai do atirador é a única razão para o assassino estar no país, já que ele é afegão. Já a candidata democrata à presidência, Hillary Clinton, defendeu o maior controle sobre a venda de armas e rebateu Trump, afirmando que não se pode demonizar uma religião inteira. Foram feitas homenagens às vítimas do massacre em várias partes do mundo. Em Paris, na França, a prefeitura foi decorada com bandeiras da cor do arco-íris e americanas. Aliado de Eduardo Cunha diz que vai pedir a ele que renuncie à presidência da Câmara dos Deputados. O deputado Carlos Marum, do PMDB, acha que Cunha deve renunciar ao cargo se o Conselho de Ética rejeitar a proposta de cassação de seu mandato. Segundo Marum, a permanência de Cunha na presidência, ainda que escapando da cassação, prejudicaria os trabalhos da Câmara. A votação deve ser amanhã. Cunha é acusado de mentir na CPI da Petrobras ao dizer que não tem contas secretas no exterior. Marum defende uma pena mais branda, como a suspensão do mandato por 3 meses. Cunha já está suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, em que é réu. No lugar dele está o deputado Valdir Maranhão, do PP, rejeitado por deputados da base do governo e da oposição. Se Cunha renunciar à presidência, uma nova eleição vai ser feita para o comando da Câmara. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Cunha não pretende renunciar. Ele vê a medida como um sinal de enfraquecimento, que poderia tornar inevitável a cassação do mandato em plenário. Ainda segundo o jornal, Cunha perdeu o apoio do Palácio do Planalto e do Centrão, o bloco formado por cerca de 220 parlamentares. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre o cerco a Eduardo Cunha. O cerco que se forma em torno de Eduardo Cunha fora da Câmara elevou o custo político da operação montada para salvar o mandato do deputado. O Supremo Tribunal Federal prepara a análise da segunda denúncia contra Eduardo Cunha, que está na bica de virar réu pela segunda vez. No Paraná, o juiz Sérgio Moro enviou ao banco dos réus a mulher do deputado, Cláudia Cruz, acusada de lavar em consumo de luxo mais de $1 milhão em verbas sujas mantidas nas contas suíças que seu marido diz não possuir. Os aliados de Eduardo Cunha, antes desassombrados, agora operam com mais recato, com mais receio. A situação de Eduardo Cunha é mais dramática no plenário da Câmara. Ali, começa a se formar uma maioria a favor da cassação do mandato de Eduardo Cunha, independentemente do resultado da votação no Conselho de Ética da Câmara, que deve se reunir novamente nesta terça-feira. A votação é aberta e é cada vez menor o número de deputados dispostos a levar a cara diante das câmeras para defender Eduardo Cunha. Alguns aliados de Eduardo Cunha gostariam que ele renunciasse à presidência da Câmara em troca da preservação do mandato. Com isso, os deputados poderiam eleger um novo presidente para a Câmara. Mas Eduardo Cunha não parece disposto a renunciar. Para reativar a lealdade
dos seus soldados, Eduardo Cunha diz em privado que há parlamentares demais com a corda no pescoço no Congresso. Ele diz que uma eventual cassação do seu mandato abriria uma porteira por onde passariam muitas outras cassações. É como se Eduardo Cunha dissesse aos seus aliados: é melhor ficarmos juntos. A união faz a farsa. Boa noite. Senadores pró-impeachment dispensam testemunhas na comissão do Senado para tentar acelerar o processo. Aliados de Dilma protestaram. Foram dispensadas 4 testemunhas que seriam ouvidas entre hoje e amanhã. Os pedidos foram feitos por senadores da base do governo Temer, favoráveis ao impeachment. O objetivo é acelerar o processo. Por que trazer mais testemunhas para repetir a mesma coisa e perguntarmos a mesma coisa? O Brasil, pelo contrário, o que não aguenta mais é ouvir essa repetição de perguntas que realmente não muda a opinião de ninguém. A decisão de cancelar os depoimentos causou revolta dos aliados da presidente afastada Dilma Rousseff. Nós não estamos querendo atrasar nada, nós estamos querendo discutir com tranquilidade. Nós queremos ouvir. Agora, infelizmente, presidente Raimundo Lira, eu tenho aqui que concordar. Eles não querem ouvir essas 2 testemunhas, tanto a da SOF quanto a testemunha vinculada ao Tesouro Nacional, porque sabem que as testemunhas virão aqui, como vieram as 2 anteriores, para comprovar que não há crime de responsabilidade. Depois do impasse, o presidente da comissão, senador Raimundo Lira, disse que a defesa poderá convocar as testemunhas que foram dispensadas se elas forem substituídas por outras. De acordo com o cronograma da comissão, esta fase de depoimento de testemunhas está prevista para ser concluída até 20 de junho, mas o presidente do colegiado disse que este prazo pode ser prorrogado. Depois, os senadores começaram a ouvir 2 depoimentos agendados para hoje. O primeiro a falar foi Tiago Alves Dutra, secretário de Controle Externo do TCU. Segundo ele, houve artifícios para maquiar estatísticas fiscais. Portanto, há dezenas de pessoas atualmente dentro do tribunal que participaram desse processo e que manifestaram concordância com essa tese. Portanto, isso está pacificado dentro do tribunal. A desembargadora aposentada Luiz Linda Valois é a nova secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ela foi nomeada pelo presidente interino Michel Temer. A pasta, que perdeu o status de ministério com Temer, é ligada agora ao Ministério da Justiça. Filiada ao PSDB, a desembargadora é a primeira negra no governo de Temer. Ela também foi a primeira negra a se tornar juíza no Brasil em 1984. Essa madrugada foi a mais fria dos últimos 22 anos aqui na cidade de São Paulo. As temperaturas muito baixas quebraram vários índices históricos. O sol apareceu logo cedo e bem que tentou espantar o frio, mas foi muito difícil. O vento gelado diminuía ainda mais a sensação térmica de quem estava nas ruas. Teve até geada na Zona Norte. O orvalho no gramado simplesmente congelou. No Mirante de Santana, aqui na Zona Norte, funciona a principal estação meteorológica gerenciada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Consequentemente, um dos locais mais frios da capital. E nessa madrugada foi registrada a temperatura mínima mais baixa dos últimos 22 anos. Em junho de 1994, o Mirante de Santana registrou 0,8 grau. Mas nessa madrugada, o termômetro comprovou 3,5 graus por volta das 5 da manhã. Já segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, que mede as temperaturas nas subprefeituras da capital, essa madrugada foi a mais fria desde 2004. Capela do Socorro, para o CGE, registrou a menor temperatura absoluta de toda a cidade, 0 grau. Achou muito frio? Se você ficar de olho no céu, dá para tentar saber o quanto de roupa você vai precisar no dia seguinte. Noite estrelada nessa época do ano e com ar muito seco e ainda massa de ar polar faz com que a temperatura despenque durante a noite. Então esse é um indício seguro de que faz muito frio durante a madrugada. O abrigo meteorológico está sob a constante observação de Marise, há 38 anos. Nossa função é olhar a temperatura máxima, mínima, a temperatura do ar, ver que tipo de nuvem tem, classificá-las, insolação, quanto choveu. Nas ruas de São Paulo, o comentário era um só.
Olha, eu tava com 2 blusas, tô com 2 calças, 2 meias e bem frio. Tudo isso é frio? Tudo frio. Eu tava olhando minha mão agora, está até meio escura, roxa de frio. Como que foi pra dormir essa noite? Foi bem complicado, umas 4 cobertas, meia, luva. Mas foi mais difícil pra dormir ou pra levantar? Pra levantar, com certeza. Touca, luva, cachecol, casaco, bota... Tudo virou opção para esquentar o corpo. E para manter a elegância, o jeito foi improvisar mesmo. Peguei minha calça, peguei legging, porque eu faço ginástica para colocar embaixo da calça. E fui me adaptando, né? Tô com uma camiseta de manga longa, uma malha, né? A camiseta normal, a camisa normal, a malha e o paletó. E o meião também por baixo, né? Coloco o meião de futebol. À tarde, mesmo com o tempo ensolarado, foi preciso se agasalhar. Os termômetros não passaram da marca dos 18 graus. Juliana, o que todo mundo quer saber é: esse frio continua durante a semana? Vamos à previsão da Mariana Armentano. Aos poucos, a massa de ar polar que provocou essa onda de frio no país perde força e as temperaturas começam a subir. Ainda não há muitas áreas de chuva. Na verdade, só deve chover ainda no norte do Brasil e no leste do Nordeste, principalmente ali no litoral da Bahia, por causa da passagem de uma frente fria em alto mar. Nas outras áreas do país, o tempo continua firme e seco por causa do ar polar e ainda pode gear pela manhã, desde o norte do Paraná até ali o sul de São Paulo e também na Serra da Mantiqueira. A terça-feira vai amanhecer com termômetros marcando apenas 2 graus em Curitiba, 5 em Porto Alegre, 8 no Rio de Janeiro e 10 graus em Belo Horizonte. Já durante a tarde, não vai fazer mais que 15 graus na capital paranaense e 21 no Rio e em BH. Para São Paulo, não temos muitas novidades em relação aos últimos dias e o frio, apesar de diminuir gradativamente ao longo da semana, vai continuar nesta terça-feira. Na cidade de Marília, mínima nessa madrugada de 6 e máxima à tarde só de 21 graus. Já em São José dos Campos, mais ao leste do estado, teremos mínima de 4 e máxima na casa dos 19 graus. Aqui na capital, as temperaturas vão subir aos poucos no decorrer da semana, mas não teremos chuvas. Nessa terça-feira, a mínima de manhãzinha vai aos 6 graus por aqui e durante o dia não vai fazer mais que 19. Na quarta, faz até 8 graus de madrugada e 22 no período da tarde. E na quinta-feira, esquenta um pouco mais e a expectativa é de temperaturas entre 9 e 23 graus. As festas juninas já começaram e não tem frio que espante o público. Em São Paulo tem festa para todos os gostos, desde as tradicionais até as mais moderninhas. Na feirinha descolada de roupas e acessórios, em junho, o destaque é outro. A gente está tentando resgatar, né, e conseguindo essa cultura dos antigos arraiais, né, misturando com uma coisa alternativa, moderna, com DJ. Então, na verdade, é uma reedição aí do tradicional arraial de Santo Antônio, São João. E na quermesse moderninha, desafio de antigamente. Paciência na pescaria, pontaria com as argolas e com a bolinha. Lembra bastante a nossa infância, nas quermesses que tinha de vila, de igreja, que a gente participava, então eu acho bem legal. A Larissa é uma espécie de cupido, percorre a festa levando e trazendo bilhetinhos no correio elegante. Às vezes de amigo para amigo, de amigas mesmo, de namorados, paqueras. Eu acho bacana que hoje geralmente todo mundo está só no celular, nos aplicativos, e é uma maneira de você resgatar um pouco essa tradição, né? Tipo, de festa junina, enfim, de mandar um correio elegante para alguém que você gosta, né? Festa junina lembra fogueira, quadrilha, mais do que ninguém esquece, são dos quitutes da quermesse, o que essa barraca aqui tem de sobra. Olha só, curau, aqui na panela, canjica, arroz doce. Aqui atrás, olha só o que ela está preparando. Doce de abóbora. Um pouquinho mais, aqui, pamonha e milho cozido. Aliás, o que mais vende são 700 espigas por noite. Também pinhão, bolos, cuscuz. O turista português achou a nossa festa junina muito parecida com a dele, menos o clima. Na minha terra não tem esse frio não, na festa junina. É quente.
É português, exato. Mas só muda o nome, mas as tradições são iguais. E para espantar o frio, vinho quentinho e o imbatível quentão, 500 litros. Em noites geladas, Mário vende 200 litros a mais. O gengibre esquenta bastante, a própria laranja, também a casca da laranja, ela esquenta bastante também, faz com que o corpo aumente a temperatura também. Né? Junta com a cachaça? Junto com a cachaça, né? E o melaço do açúcar, a gente tem a mistura perfeita. A Ana Luísa garante que funciona. A gente é do sul, tá acostumado com o frio. Mas aqui também tá fazendo frio, não é? Tá parecido com Curitiba. Para esquentar? Quentão. Outro quentão. Um acidente com um ônibus deixou 10 pessoas feridas na Via Dutra. O ônibus tombou depois de bater num guincho no quilômetro 217, sentido São Paulo. O acidente foi por volta das 11 da manhã e a pista local da Dutra ficou interditada até meio-dia. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 viaturas estiveram no local e levaram as vítimas para hospitais de Guarulhos e para o Hospital da Vila Maria. PMs investigados no caso da morte de um menino de 10 anos que furtou um carro deixam as ruas e passam a dar expediente na corregedoria da corporação. O advogado diz que isso é uma espécie de prisão velada. Em depoimento do Departamento de Homicídios, eles mudaram a versão sobre o caso. No depoimento, os policiais militares mudaram a versão sobre o momento em que um deles disparou. No dia do caso, os PMs contaram que os meninos bateram o carro na traseira de um caminhão e que, por isso, o carro parou. E que eles teriam atirado nesse momento para revidar um disparo dado pelo garoto. Na nova versão, dada no DHPP, os PMs alegaram que o disparo aconteceu enquanto o carro estava em movimento. O depoimento dos policiais foi na sexta-feira e durou quase 11 horas. Os PMs continuam alegando que agiram em legítima defesa. Foi reconhecido até agora a legitimidade da ação policial. Os policiais eles agiram dentro do POP, que é o Procedimento Operacional Policial. A polícia investiga essa versão ou se o crime foi uma execução. O outro menino de 11 anos que estava junto no dia do crime já deu 3 versões sobre o caso. Na última, ele afirmou que o amigo de 10 anos sequer estava armado. Vai ser feita uma reconstituição do caso, mas a data ainda não foi marcada. Ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, afirma que a empreiteira realizou doação de 3 milhões de reais ao governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, nas eleições de 2014. A informação é da revista Época. A versão de Léo Pinheiro coincide com as declarações do empresário e amigo de Pimentel, Benedito de Oliveira, o Bené, feitas em delação premiada da Operação Acrônimo. Segundo o Bené, Pimentel teria recebido 3 milhões da OAS em troca de ajudar a empresa no Uruguai, enquanto era ministro do Desenvolvimento no governo Dilma, de 2011 até 2014. Pimentel nega essas acusações. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, indica envolvimento do senador e presidente do DEM, Agripino Maia, em operações suspeitas de lavagem de dinheiro. O documento faz parte do inquérito aberto no ano passado para investigar Maia. As operações totalizam cerca de 15 milhões e 900 mil reais. Segundo o COAF, órgão de fiscalização ligado ao Ministério da Fazenda, elas teriam sido realizadas entre o senador, empresas de familiares e assessores, de dezembro de 2011 a novembro de 2014. A investigação sobre Agripino Maia apura suposto recebimento de propina da construtora OAS em troca de ajuda para liberar empréstimos do BNDES. O financiamento teria sido utilizado nas obras da Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a Copa do Mundo de 2014. Apesar de a suspeita ter surgido nas investigações da Operação Lava Jato, não há relação direta com a corrupção na Petrobras. O senador contesta as denúncias, apesar de admitir que recebeu dinheiro da OAS, mas como doação de campanha devidamente declarada à Justiça Eleitoral. A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná protocolou uma ação de improbidade administrativa contra Eduardo Cunha. Segundo o Ministério Público Federal, ele foi beneficiário direto do esquema de corrupção da Petrobras.
A Força Tarefa pede a suspensão dos direitos políticos do deputado Cunha por 10 anos. Segundo os promotores, embora Cunha tenha foro privilegiado por ser deputado federal, o processo e o julgamento dos atos de improbidade tramitam em primeira instância. Além de Cunha, são alvos da ação a mulher dele, Cláudia Cruz, o ex-diretor da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, o operador João Henriques e o empresário Idalécio Oliveira. Na sexta, os 4 viraram réus em uma ação criminal da Lava Jato. Nenhum dos citados se manifestou ainda sobre o assunto. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Publicado no Estadão por Andresa Matais e Marcelo Moraes, recado endereçado a Temer por Eduardo Cunha, que nega tal recado. Segundo o relato, Cunha mandou avisar Temer que, se cair, levará junto 150 deputados, um senador e um ministro próximo de Temer. Isso é chantagem. Não há nada que Cunha precise dizer a Temer que ambos já não saibam e que já não tenha sido dito entre eles. Esse recado é endereçado a outros destinatários além de Temer, principalmente aos não indicados no tal recado. Em novembro, aberto o processo no Conselho de Ética por quebra de decoro, Eduardo Cunha já havia ameaçado: se todos que têm processo forem para o Conselho de Ética por quebra de decoro, deveria ter uns 150 deputados lá, porque são os 150 com processo. Chantagem tem sido o método habitual nas ações de Cunha. Com chantagem, ele e seu PMDB arrancaram do governo Dilma emendas impositivas que custam 10 bilhões ao ano. Com chantagem, Cunha tentou arrancar 3 votos do PT para não ser levado ao Conselho de Ética. Não obteve e, no mesmo dia, aceitou o pedido de impeachment de Dilma. Poucas horas depois de eleito presidente da Câmara, Eduardo Cunha mandou recado a quem interessava. Disse: aborto e regulação econômica da mídia só serão votados passando por cima do meu cadáver. Claríssimo. Agora, Cunha é réu e o destino de sua mulher e filha, Cláudio e Daniele, estão nas mãos do juiz Moro. O que não fará, não dirá Eduardo Cunha. Ainda mais nesses tempos em que, ainda antes de provas, delações e manchetes significam cada vez mais condenação prévia. Esta semana, o Conselho de Ética tentará de novo julgar Cunha. Hora de reflexão para o PT e sua falida política de alianças. Hora de reflexão para a oposição que se aliou a Cunha, que posou para a foto histórica ao lado de Cunha e de obscuros movimentos financiados por seus próprios partidos. Reflexão para os que nas ruas, anunciavam: somos milhões de Cunhas, e que seguem com as panelas no armário em silêncio. Boa noite. Ex-alunos da Faculdade Santa Isildinha, que atualmente é administrada pelo grupo Uniesp, denunciam que receberam diplomas falsos da instituição de ensino. O caso está sendo investigado pela polícia. Liliane se formou em letras. Foram 4 anos na faculdade até realizar um sonho. Só não imaginava descobrir, 2 anos depois, que o diploma não foi reconhecido. Nosso diploma que consta, a chancela da USP. Então, nós entramos no sistema deles e não encontraram nenhum registro no nosso nome. Nós ligamos, o funcionário pediu para que nós escaneássemos, a equipe analisou e veio a mesma resposta. A amiga Andressa também está preocupada. Ela se formou em pedagogia na mesma instituição e corre o risco de perder o emprego. Por conta de não ter mais uma qualificação para exercer a função, fora os outros colegas também que estão perdendo o emprego por conta dessa situação toda. Isso já aconteceu? Já, nós temos casos de pessoas que estão perdendo o emprego por causa disso. As duas se formaram na Faculdade Santa Isildinha, na zona leste de São Paulo, que em 2013 passou a ser administrada pelo grupo Uniesp, União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo. Elas descobriram que os 2 diplomas, além de terem o mesmo número de registro, trazem uma assinatura falsa do responsável. Os diplomas são assinados por Silvio Santos, que na verdade é Silvio Donizete Vieira Santos. Ele foi diretor da Faculdade Santa Isildinha, mas não ocupa mais o cargo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Algumas pessoas já registraram um boletim de ocorrência aqui no 49º Distrito Policial em São Mateus, na Zona Leste. Inclusive o professor, que afirmou aos policiais que teve a assinatura falsificada.
Os diplomas estão sendo analisados pelo setor de criminalística. O delegado que investiga o caso não quis gravar entrevista. Disse que até agora 21 alunos já registraram boletim de ocorrência. Ele quer descobrir quem falsificou as assinaturas. Se houver fraude, a pessoa ou a instituição irão responder por falsidade ideológica e falsificação de documento. Nós procuramos os responsáveis pela Uniesp, mas ninguém quis gravar entrevista. Nós não temos uma própria voz para responder para vocês. Em nota, a instituição informou que abriu uma sindicância para apurar o caso e que a instituição já iniciou o procedimento para a emissão dos novos diplomas. Leopoldo se formou em História em 2011. Ele também se surpreendeu com a informação de que o diploma pode não ter validade. Eu fui sem nunca ter sido professor de História. Eu me senti lesado, incompetente. E depois que paguei 3 anos de estudo, eu tenho que procurar meus direitos para legalizar um diploma. O Ministério da Educação disse não ter conhecimento até o momento sobre as denúncias citadas na reportagem. O dólar fechou hoje o dia em alta, cotado a R$ 3,48. A alta, segundo os analistas, foi atribuída ao cenário internacional, com investidores receosos com as notícias de uma possível saída do Reino Unido da União Europeia. A Bolsa de São Paulo fechou o dia em alta de 0,48%. Em cerimônia em Brasília, Ilan Goldfein assume a presidência do Banco Central. Goldfein assumiu no lugar de Alexandre Tombini, que vai ser representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional, o FMI. O novo presidente do Banco Central exaltou o que classificou como bom e velho tripé econômico, que inclui responsabilidade fiscal, controle da inflação e câmbio flutuante. Goldfein também destacou que o nível baixo de inflação é um bem público. A manutenção de um nível baixo e estável de inflação reduz as incertezas, eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa, por meio de um menor imposto inflacionário. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que a execução da política fiscal vai depender do Congresso Nacional. Ele reforçou o pedido para aprovação da proposta que criará um teto para a ampliação dos gastos públicos e destacou que essas políticas terão duração suficiente para produzir os resultados esperados. Caso seja aprovada pelo Congresso Nacional, esta estratégia que estaremos levando ao Congresso, possivelmente na quarta-feira, mas que uma parte dela já está sendo incorporada em outros projetos, conduzirá a um ajuste estrutural que reverterá desequilíbrios fiscais exacerbados desde a promulgação da nossa Constituição. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ajustar as contas públicas e manter a inflação baixa e estável parecem ser os principais focos da nova equipe econômica. E são focos bem interligados. Henrique Meirelles disse até que se nos últimos anos a política fiscal dificultou o controle da inflação, agora passará a fazer o oposto. E o sucesso vai depender muito do Congresso, que deve aprovar medidas como essa que limita a expansão de gastos e deve mesmo ser apresentada na quarta-feira. Tombini, criticado quando esteve à frente do BC, por manter uma postura alinhada aos objetivos do governo de estimular o consumo mesmo com a inflação já pressionada, foi no mesmo embalo. Afirmou que faltou uma política fiscal consistente. Só não reconheceu que o próprio BC complicou mais a situação por não ter uma postura independente e preventiva, mas eram as regras do jogo. Quem mandava e decidia estava no Planalto. Juros mais altos só depois das eleições. E não foi culpa do Banco Central a contenção artificial de preços, como de energia, que levou ao tarifaço e jogou a inflação nos 2 dígitos. O diagnóstico agora está correto. O expansionismo dos gastos públicos afeta a inflação. Inflação que, como ressaltou o Goldfein, prejudica a renda, o consumo, os investimentos e toda a atividade. A austeridade fiscal é mesmo fundamental no controle da inflação e na retomada da confiança dos agentes econômicos. Confiança que pode ajudar a alavancar um desempenho melhor da economia. Mas é preciso fazer com que as metas funcionem na prática. Ainda falta definir muita coisa. O ajuste das contas certamente não depende apenas dessa medida que vai limitar a expansão dos gastos.
Assim como o controle da inflação não depende só do ajuste fiscal e da manutenção de juros elevados, como temos agora. Há toda uma estratégia a ser estabelecida pela nova equipe, que também deve incluir medidas de estímulo ao crescimento, à produção, ao comércio exterior, aos investimentos produtivos, em infraestrutura. O ajuste fiscal, mesmo imprescindível, até reforça a contração da atividade. O novo governo completou um mês e as projeções mais otimistas ainda estão muito mais relacionadas a uma expectativa de maior eficiência do que de dados concretos. Eu volto na quinta. Até lá. Foi aprovado na semana passada, em primeira votação na Câmara Municipal, um projeto de lei que propõe que os advogados sejam isentos do rodízio de veículos aqui em São Paulo. E o assunto, claro, já divide opiniões nas ruas. O vereador, autor do projeto, diz que atendeu a uma reivindicação antiga da OAB, órgão de classe ao qual pertence, já que também é advogado. Eduardo Tuma, do PSDB, justifica que a categoria atua mediante o cumprimento de prazos legais e que a restrição no deslocamento pode trazer prejuízo. Diz ainda que um advogado tem causas urgentes. Uma família que é surpreendida, por exemplo, com uma ordem de despejo. O advogado não pode pensar, ele tem que agir de imediato, muitas vezes transportando até mesmo, se for o caso, o seu cliente ou familiares do seu cliente para o local do despejo ou, eventualmente, para despachar com o juiz algum pedido de impedir com que aquele despejo aconteça. A finalidade não é atender o advogado. O benefício não é a advocacia, o benefício é o cidadão, é na prestação de uma função pública social. A categoria profissional que já é isenta do rodízio é a dos médicos. O projeto de lei agora, que pretende estender esse benefício aos advogados, ainda precisa ser aprovado numa segunda votação na Câmara. E mesmo assim, só entra em vigor depois de sancionado pelo prefeito Fernando Haddad. Só na cidade de São Paulo trabalham cerca de 120 mil advogados que, para ter direito à isenção, precisariam comprovar no mínimo 3 anos de profissão e atuar em pelo menos 5 processos por ano. Principalmente a parte dos advogados criminalistas, né, que tem um deslocamento importante para atender certas demandas. Pode pegar o táxi, pode pegar o metrô, ônibus, enfim. Eu acho que isso é bobagem. Se o advogado tem esse privilégio, qualquer outra profissão também pode ter. Quer dizer, se tiver uma queda de revestimento de um prédio, o engenheiro tem que correr também. Vai abrindo exceções, daqui a pouco não tem mais. A segunda votação na Câmara do projeto de lei que isenta os advogados do rodízio está prevista para a semana que vem. O senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello é alvo de inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal por suspeita de recebimento de propina em um contrato de construção do prédio da BR Distribuidora em Salvador, na Bahia. É o 6º inquérito sobre Collor no âmbito da Operação Lava Jato. A apuração se baseia na delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Segundo ele, a propina foi acertada com Léo Pinheiro, da empreiteira OAS. E a BR era um feudo de Collor desde 2009. Collor contesta a acusação. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje, nosso entrevistado é Duarte Nogueira, deputado federal do PSDB. Nós vamos falar sobre o cenário político e também sobre a atuação do partido dele, PSDB, no governo interino do governo interino de Michel Temer. Deputado, obrigado por estar aqui na TV Gazeta. Obrigado pelo convite. Nós vimos hoje agora no Jornal da Gazeta que Eduardo Cunha já não está com aquela bola toda mais, né? O senhor acredita que ele vai ser cassado? Eu acredito que sim. Há um sentimento hoje crescente da perda do poder do presidente Eduardo Cunha. Há uma tentativa de segurar o caso dentro da comissão de ética, que está levando uma controvérsia muito grande. Mas eu acredito que se o processo chegar ao plenário, a tendência da maioria é pela cassação. E por que essa tendência mudou? Não é que ela mudou, ela passou a ter uma percepção maior de que ela passa a estar crescendo. E acho que há uma perda, né, de força nesse momento do presidente Eduardo Cunha e, obviamente, uma pressão da própria sociedade e aí mexe, obviamente, com a consciência e a própria
o próprio sentimento, a percepção dos parlamentares, para que caminhem pela cassação. Sem povo na rua, não haveria impeachment. Né? Eu acho que a pressão popular ela é sempre positiva dentro do Congresso também. Cassado Eduardo Cunha, é preciso fazer uma nova eleição para a presidência da Câmara? Sim. Será do PMDB ainda a presidência da Câmara? Não, vai depender de quem serão os candidatos, se vai haver mais de um candidato, qual vai ser a correlação de forças entre os partidos na escolha do nome, e acho que a tendência da Câmara, na minha opinião, né, deveria ser em torno de um nome com uma condição e um equilíbrio, né, de conduzir a Câmara com respeito, sem ter problemas na justiça, entre outras coisas, né? Porque, afinal de contas, é o que o Brasil espera, no mínimo, da escolha do seu futuro presidente da Câmara. O senhor tocou essa questão da necessidade de ser uma pessoa sem processos judiciais. Se a gente fizesse hoje uma pesquisa de opinião, talvez o parlamento fosse a instituição com menor credibilidade no país. Talvez a imprensa apareça em segundo. Vou aliviar. Por que isso está acontecendo? Por que há tanta descrença hoje nos políticos brasileiros? Primeiro, porque há uma controvérsia e um enfrentamento entre os partidos na crítica aberta na condução de cada um. Então, o meu partido critica o PT critica o PSDB e assim por diante. Há uma crítica de maneira bem democrática, mas isso que acentua, bom que haja no parlamento. Sem dúvida, mas isso dá uma percepção de que há um desgaste generalizado em toda a condução. O parlamento, não é brasileiro, mas o parlamento no mundo todo. Se você for analisar as eleições hoje dos Estados Unidos, há um desgaste total da classe política em função do desapontamento da sociedade em relação à incapacidade do poder público em fazer frente às necessidades da própria sociedade. E acho que isso vai nos levar a, sem dúvida alguma, algumas mudanças, as reformas, e obviamente que o Brasil também precisa para colocar a casa em ordem. Reforma política? Começando pela reforma política, em seguida a reforma trabalhista, a reforma fiscal, a reforma, obviamente, do pacto federativo para você distribuir melhor o bolo fiscal, o bolo dos impostos, que fica concentrado demais hoje em Brasília, mais de 60% com o governo federal, e a distância entre a decisão lá de Brasília até no posto de saúde, na escola, na creche, é muito grande. E isso gera uma distorção enorme que leva à corrupção, ao desperdício, à incapacidade, à ineficiência. Então, quanto mais próximo de onde acontece a vida das pessoas, que é nas cidades, melhor o resultado, não só para a eficiência, mas para a própria fiscalização desse dinheiro. Nós temos hoje no Brasil 35 partidos políticos. Por enquanto. Exatamente, por enquanto. Praticamente nenhum deles, a não ser os de extrema esquerda e os de extrema direita, são partidos ideológicos, como, na minha opinião, deveriam ser. Esses partidos que não são ideológicos, são balcão de negócios. Não estou dizendo que o PSDB seja isso, mas os partidos, de maneira geral, vendem horário na televisão, participam do fundo partidário, tem partidos criados para ganhar dinheiro. Isso pode-se dizer com tranquilidade. São esses deputados que vão fazer a reforma contra eles? A forma como você acabou permitindo a criação de novos partidos, inclusive estimulado pelo governo anterior da presidente Dilma, como forma de dividir as forças políticas e você enfraquecer a oposição, foi aquilo que acabou gerando esse monstro de mais partidos sem uma identidade ideológica programática e até uma visibilidade para ser fiscalizado pelo seu eleitor, até porque ninguém sabe quem são os eleitores desses partidos. Então, que você utiliza o fundo partidário para você poder ficar com o partido ao seu bel prazer e utilizar esse dinheiro por interesses nem sempre republicanos, e ao mesmo tempo, quando chega às eleições, os partidos que têm esse tipo de expediente, chamados partidos de aluguel, acabam vendendo o tempo de televisão. Sim, mas quem vai fazer essa reforma? Esses próprios deputados. Sim, mas ou vai ser convocada uma constituinte temporária, específica? O Gamberini, a gente sempre sabe que não há mudança sem haver pressão popular, né? Eu acho que o que nós esperamos hoje é uma participação da cidadania cada vez maior, um uso da internet, das redes sociais em cima dos deputados, dos senadores, uma perseguição no sentido de acompanhamento muito severo, para que essas pessoas se sintam que elas estão sendo vigiadas, elas estão sendo fiscalizadas, porque na hora do voto é o que vai fazer a diferença. Ninguém vota contra si.
e aí para poder perder o seu mandato. Então, acho que o eleitor tem que exercer o seu papel de pressão positiva na forma de participar para mostrar que, obviamente, eles querem mudanças. Para a gente encerrar essa conversa tão agradável, nós vimos que há um movimento no Senado que parece ser para encurtar os prazos do impeachment. O senhor é favorável ao encurtamento desses prazos ou acha que eles devem ser respeitados como estão na lei? O Supremo Tribunal Federal definiu o rito, as regras que deveriam ser seguidas e foram seguidas na Câmara. Veja que o advogado-geral da União tentou vários recursos e nenhum deles foi provido pelo Supremo e o processo seguiu normalmente como manda a Constituição e a lei brasileira para o Senado. O Senado admitiu e agora tem que julgar o mérito se a presidente Dilma fica ou se vai ser afastada definitivamente do cargo de presidente. Nós precisamos garantir o livre direito do contraditório, a ampla defesa e seguir as regras da Constituição e o rito que o Supremo definiu, para que não haja nenhum questionamento amanhã na Justiça de que o processo seguiu como deveria ser seguido da melhor maneira. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Felicidade. Obrigado. Juliana. A seguir, a repercussão do vexame da seleção brasileira na Copa América. E há 8 anos, um incêndio destruiu o Teatro Cultura Artística em São Paulo. Até agora, só a fachada com o painel do artista Di Cavalcanti foi recuperada. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Em agosto deste ano, o incêndio que destruiu o Teatro Cultura Artística na região central de São Paulo completa 8 anos. Este mês, a fachada com o painel de Di Cavalcanti foi tombada, mas até agora nenhum sinal da reconstrução do prédio. Segundo a assessoria do Cultura Artística, como houve troca do presidente do Conselho do Teatro há 2 semanas, ainda não há prazo definido para o início das obras. O projeto prevê um teatro 3 vezes maior que o original. A visão da fachada é o único vestígio que Wilson ainda pode contemplar. Atrás da estrutura fica o terreno onde existia a plateia do antigo teatro. O local é uma área particular. Desde 2008, a Sociedade de Cultura Artística, que representa o teatro de mesmo nome, luta para reconstruir o espaço. Na época, um grande incêndio destruiu toda a parte interna. Vivendo na região da Consolação há mais de 35 anos, Wilson se diz otimista com o início das obras. Aqui assistimos coisas assim que só se vê em alguns lugares muito badalados pelo mundo inteiro, né? Aqui, o Cultura Artística fazia questão de trazer isso. Hoje, vou dizer assim, ficou ausente esse nicho, né? Nunca conflitou com nada da região, sempre foi uma coisa que se somou. Recentemente foi concluída a restauração do mural da entrada, de autoria do pintor brasileiro Di Cavalcanti. Nas últimas semanas, funcionários fizeram a limpeza do local. Enquanto a obra não começa, a proteção do painel de mosaico é feita por uma tela instalada na fachada que foi tombada oficialmente neste mês. Até o momento não foi divulgado o valor atualizado do orçamento da reconstrução, mas a estimativa é de que o custo total já passa de 80 milhões de reais. Quem frequenta a região apoia a volta do teatro. Eu acho importantíssimo retomar esses lugares de acesso à cultura, de sempre democratizar mais o acesso. A gente está correndo um certo risco de perder o acesso à cultura, a democratização da cultura. Então é importante um espaço desse para a gente, para todos nós. E vamos agora às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Bom, a seleção brasileira chega ao Brasil de volta amanhã de manhã e traz na bagagem o mais novo vexame do futebol brasileiro. Celso, eu tenho a felicidade de ter a minha casa nesse momento passando por uma reforma. Mexeram no telhado e quebraram lá os fios da antena. Eu não tenho televisão, não estou assistindo televisão, não vi o jogo de ontem. Sou um homem feliz. Sem dúvida, perdeu de se estressar com a seleção brasileira. A seleção, na verdade, não era favorita. Mas daí também a imaginar que não passaria da primeira fase. Depois do 7-1 para a Alemanha, este foi o maior vexame do Brasil. A derrota para o Peru deve custar o cargo de Dunga. Veja o gol irregular
e resultou na eliminação brasileira. Em Massachusetts, nos Estados Unidos, o Brasil perdeu para o Peru por 1-0 e deu adeus à Copa América Centenário. Rui Dias tocou para a rede com o braço e garantiu resultado positivo à seleção peruana. O trio de arbitragem demorou alguns minutos para validar o lance e levantou suspeitas de uma possível espera pelo replay oficial para confirmar o gol. A vitória do Peru e a goleada do Equador em cima do Haiti acabaram eliminando o Brasil da sequência do torneio. Foi um gol evidentemente, que deveria ter sido invalidado, mas nada justifica. O Brasil ia perder com gol de pé, de mão, de cabeça. Até porque, Gamirini, na estreia contra o Equador fez um gol legítimo também contra o Brasil, que não foi validado. Verdade. Então acabou ficando elas por elas. O Brasil não pode reclamar muito, não. Não produziu o futebol que se esperava. O primeiro tempo até que foi razoável, no segundo tempo não criou o que deveria criar. Agora é um vexame. O Dunga deve ser demitido nessa semana e fala-se no nome de Tite como novo treinador. O Tite, por que ele não aceitou antes? Porque ele não queria trabalhar com as pessoas que estão na CBF. Mas há quem diga que para trabalhar na seleção brasileira, ele faz o seguinte pedido: ter dirigentes do futebol sugeridos por ele. Quer dizer, ele vai nomear o pessoal acima dele? Exatamente. Interessante essa, hein? Bom, se para o Brasil a Copa América acabou, para o Equador, Estados Unidos e Colômbia, a luta continua. A Colômbia, que seria adversária do Brasil, caso a seleção avançasse, perdeu da Costa Rica, mas está entre os favoritos ao título. Estados Unidos e Equador venceram e convenceram. Pelo Grupo A, os Estados Unidos garantiram a primeira colocação da chave ao vencerem o Paraguai por 1-0. Dempsey aproveitou a sobra dentro da área e encheu o pé para definir o placar. O segundo classificado do grupo foi a Colômbia, que perdeu para a já eliminada Costa Rica. No primeiro lance do jogo, Venegas girou sobre a zaga e bateu no ângulo do goleiro. Golaço, 1-0 Costa Rica. A Colômbia não demorou para empatar. Fabra fez boa jogada e contou com um pouco de sorte para deixar tudo igual. A Costa Rica voltou a ficar na frente na sequência após Venegas cruzar e Fabra mandar contra o próprio gol. Já no segundo tempo, Celso Borges, sozinho dentro da pequena área, anotou o terceiro da Costa Rica. A Colômbia ainda descontou com Marlos Moreno, mas o jogo ficou nisso. Costa Rica 3, Colômbia 2. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Ener Valencia invadiu a área e fez 1-0 para o Equador diante do Haiti. Ainda no primeiro tempo, o próprio Ener Valencia deixou Ayoví livre para aumentar a vantagem equatoriana. Depois do intervalo, Jeff Monteiro cruzou da esquerda e Noboa marcou o terceiro do Equador. E para fechar a goleada, Antônio Valencia, sem goleiro, mandou para o gol vazio e definiu o resultado. Equador classificado para o mata-mata 4, Haiti 0. Voltando ao nosso alegre e descontraído país, vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda está comemorando a primeira vitória sobre o rival Corinthians na sua casa nova. E o Palmeiras venceu com todos os méritos. O Santos também venceu, o seu Santos. Já o São Paulo, vamos aos gols. No Morumbi, Maicon de cabeça abriu o placar para o São Paulo contra o Atlético Paranaense. A virada do Furacão veio no segundo tempo. Léo tocou para trás e Otávio deixou tudo igual, 1-1. E já no finalzinho da partida, Hernani aproveitou o escanteio cobrado por Nicão para mandar de cabeça para o fundo da rede. Final, São Paulo 1, Atlético Paranaense 2. No Allianz Parque, Cleiton Xavier aproveitou o rebote do goleiro Walter no chute de Moisés para fazer o único gol do jogo. Palmeiras 1, Corinthians 0. No Mundão da Ruda, no Recife, Zeca tabelou com o Joel e bateu forte para fazer o primeiro do Santos contra o Santa Cruz. Depois do intervalo, foi a vez de Joel pegar a sobra de bola dentro da área para marcar o dele. Final, Santa Cruz 0, Santos 2. Cortaram o chapéu do Tietê. Quem foi? O editor. Sem nomes. Sem nomes. Obrigado, Celso. Um abraço, até amanhã. Boa noite. Juliana. A Microsoft anunciou a compra do LinkedIn, a rede social para contatos profissionais, por 26 bilhões e 200 milhões de dólares. A dona do Windows concordou em pagar $196 por ação do site de relacionamento corporativo. O atual presidente executivo do LinkedIn, Jeff Weiner, vai continuar à frente da empresa. O LinkedIn vai ser incorporado ao segmento de produtividade e processos de negócios da Microsoft.
A aquisição é a mais cara da história da empresa. A maior transação até agora havia sido a compra do Skype, em 2011, por 8 bilhões e meio de dólares. O LinkedIn tem 433 milhões de usuários no mundo inteiro e recebe 105 milhões de visitas por mês. Há 7 milhões de listas de empregos ativas na rede social. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. E nos vemos daqui a pouco em nossa edição das 10. Até já. Até amanhã às 7. Hoje, 11 da noite, fique na companhia de Rony Fon no Todo Seu.